Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de alegria. Divino Mestre Jesus, estamos hoje aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, porque certamente, Senhor, o nosso coração está aflito. Todos nós temos a alma dilacerada pelos problemas da vida, por aqueles que muitas vezes parecem insolúveis. Mas o Espiritismo, proposto pelo codificador Allan Kardec, Senhor, representa um bálsamo consolador, que nos faz lembrar que depois da noite mais escura, sempre é vencida a mesma pelo sol radiante de um novo dia. Ajuda-nos, Senhor, a comungar convosco do Teu Evangelho em o nosso próprio Espírito, para que as Tuas palavras não representem uma estrela que risca o céu e se apaga depois. Com a mesma certeza de receber a consolação da Vossa grandeza, Senhor, nós procuramos renovar contigo o nosso compromisso de redenção, seja qual for a estrada, luminosa ou pedregosa, que saibamos carregar as nossas cruzes de redenção, para termos a consciência tranquila diante do dever, retamente cumprido. Que assim seja. Bem, meus queridos, primeiramente é uma alegria muito grande retornar a esta casa, ao qual temos amizades sólidas, uma história muito gratificante. Acho que a primeira vez que eu estive nesta casa foi no ano de 2007, mais jovem, menos bonito, e enfim, é uma grande alegria estar aqui com vocês sempre, falando sobre o Evangelho, falando sobre a grande alegria que é servir a Jesus em qualquer circunstância, principalmente quando ela é mais adversa, porque nós sabemos quanto mais áspera é a prova, maior é a nossa felicidade diante da própria vitória. Conta-se, a espiritualidade superior conta, que em certa feita, Simão Pedro estava encarcerado em Roma, e por sua jovialidade, seu carisma, ele se aproximou do carcereiro e com ele fez uma amizade, a tal ponto de transformá-lo em um cristão. E aquele carcereiro, percebendo a sua necessidade de redimir os próprios passos e apiedado da situação de Simão Pedro, disse a ele: olha, Simão, e dos outros que também ali estavam, não é? Você é um homem bom, Simão, é um homem bom. Esta noite eu deixarei a porta da cela aberta, para que você possa sair, ganhe as ruas, fuja de Roma. Você não merece este martírio. E Pedro ficou muito feliz, muito satisfeito com a proposta. E conforme combinado, no raiar das primeiras horas do dia, ele abriu a cela com delicadeza, fechou a porta e ganhou as ruas de Roma em uma de suas saídas, em uma de suas estradas. Mas conforme Simão ia avançando
na direção de sua fuga, em uma determinada curva, ele viu vindo ao seu encontro um peregrino encapuçado. E sem que ele soubesse explicar, um magnetismo, uma força o atraía para aquele homem. Uma espécie de felicidade. E quando eles se aproximaram a tal ponto de serem reconhecidos, como estamos aqui mais ou menos nessa distância, o peregrino se fez reconhecer, ele tirou o capuz. E qual não foi a surpresa de Pedro em reconhecer o divino Senhor, Jesus de Nazaré? Ele teve um choque. E aí ele falou uma frase que se tornou até um filme: covardes, Domine, aonde vais, Senhor? E Jesus, olhando para ele, entre sereno e enérgico, com um olhar triste, um sorriso melancólico, disse ele: Simão, eu vou voltar para Roma para morrer em teu lugar. Pedro então teve um insight, um despertar. Percebeu a grande vergonha que ele sentia diante daquela situação. O mestre já havia dado o exemplo. Foram 3 anos de convivência. Jesus foi o Senhor não somente porque ele falou, mas porque ele também viveu tudo aquilo que ele aconselhou. Não permitiu que ninguém antes dele próprio sofresse nenhuma espécie de perseguição ou martírio. Durante 3 anos os apóstolos viram, Simão viu principalmente ele. Notemos que nos evangelhos, a grande maioria dos acontecimentos narrados por Mateus, por Lucas, por Marcos, por João, estavam com Jesus. Pedro, primeiro apóstolo. Alguém lembra? Quem mais? Mamãe? Eu não ouvi o que você falou, desculpa. Não tem problema. Pedro sempre estava com eles e sempre acompanhava aquelas transformações em que Jesus operava os seus milagres. Aquilo que é a transformação, milagre pelo Espiritismo, a transformação da matéria pelo poder de Jesus às vidas humanas. Então Pedro sentiu aquele impacto. E ele decidiu então voltar para Roma, para a cela, e aguardar o seu julgamento. Para hoje, meus irmãos, nesta época em que vivemos, se o Senhor nos encontrasse nos caminhos da vida e nos chamasse ao trabalho, como chamavam os apóstolos, Pedro, João e Tiago, geralmente eram quem? Os apóstolos que acompanhavam Jesus, provavelmente porque eram médiuns doadores de fluidos, para que Jesus pudesse manipular os fluidos e trazer de volta os membros recuperados, a visão, a audição. Será que ele nos chamaria para servir com ele novamente, como foi o caso de Pedro, João e Tiago, os apóstolos ali que o acompanhavam em seus feitos? Ou será que ele precisaria dizer a nós todos, para não constranger a ninguém: não, Ronaldo, voltarei para o teu lugar, para a tua vida, porque isso significa Roma hoje, a nossa Roma moderna, para passar pela experiência dos teus problemas, das tuas adversidades,
necessidades, já que você está em fuga. Porque via de regra a gente foge, ou tenta fugir dos nossos problemas, principalmente quando nós os criamos, não é? Sempre falo isso aos nossos irmãos. A casa espírita, o ambiente espírita, sério, ele busca socorrer as pessoas sem que nós precisemos solicitar da espiritualidade qualquer tipo de parecer com relação às coisas que nos acontecem. Quando as comunicações, como foi exposto aqui, elas nos chegam e tocam o nosso coração, que vem de encontro às nossas necessidades, é porque isso se faz espontâneo. Porque a espiritualidade, meus queridos, não pode ser utilizada para serem os responsáveis dos nossos destinos na solução dos nossos problemas. Lembremos que Jesus, ele diz que nos ajudaria a carregar a nossa cruz. Quando ele afirmou no monte: vinde a mim, todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviar, prometeu Jesus, mas não retirar do nosso caminho as nossas provas redentivas. Mas a grande dificuldade nossa hoje é que nós utilizamos a reencarnação não somente para quitar as nossas responsabilidades com a lei divina, mas nós angariamos outras com o nosso comportamento difícil, com a nossa maneira de ser, muitas vezes maus filhos, péssimos cônjuges, porque nós temos o hábito de responsabilizar a terceiro. Eu estou passando por isso porque fulano é isso, eu estou passando por aquilo porque Beltrano é aquilo. Repare que nunca somos nós, sempre é alguém, só que o próximo do nosso próximo somos nós. E nós, meus irmãos, não somos flores perfumadas ainda hoje, ou almas redimidas. Nós temos os nossos caprichos, as nossas vaidades. E eu contarei um caso a vocês aqui, embora não seja exemplo para ninguém. Um caso que aconteceu comigo, aí eu posso falar, no ano de 2017 e 2018. Antes disso, quanto tempo nós temos perdão? Até que hora? Até 8h15, um pouco mais. Então dá para eu contar o meu caos. Pode contar. Obrigado. Para falar sobre isso, eu preciso contextualizar um pouquinho. Desde muito jovem, mas muito jovem mesmo, eu sentia no âmago do meu espírito que o meu compromisso não era conjugal nessa vida, constituir família, ter filhos, que funcionava para mim como uma espécie de expiação. Não é provação, não. Expiação. É quando nós falhamos. E isso a gente percebe logo cedo. É que a gente esconde pela máscara social, mas pelas nossas tendências e inclinações. Quando muito jovem, até hoje eu luto muito com isso. Eu tinha muito exacerbado no espírito a minha sensualidade. E eu desejava muito um casamento, namorar, noivar, casar. Só que com o passar dos anos, eu fui percebendo que esse compromisso não era para mim. E por que se torna uma expiação? Quando a gente começa a reclamar disso. Na provação a gente não reclama, a gente aceita. Mas muito jovem ainda e pouco experiente, embora de família espírita, eu me queixava, falando assim, nossa, eu vejo todo mundo namorando, casando. Hoje
até hoje eu sou solteiro, e eu acho que eu fiz bem. Enxergando que eu enxergo por aí. Eu acho que eu fiz bem, eu tenho uma proteção. Me perdoem a brincadeira. Estou brincando mesmo que eu sou celebrante matrimonial também, viu gente? Há mais de 20 anos. Eu acredito no casamento, no amor das pessoas. Mas para mim, era uma inspiração. E demorou muito para eu perceber isso. O coração engana, a razão fala que não, o coração é difícil, né? O sentimento coloca a gente em algumas armadilhas. E como fala minha irmã Raquel, que é uma das pessoas que eu mais amo nessa minha vida, ela fala assim: Ronaldo, você sempre olhou para aquilo que não é para você. E o coração da gente é assim, né? A gente olha para aquilo que não é para a gente. E eu fui naquela situação de sofrimento por conta disso, ao longo do tempo. Militante, espírita, sempre, mas ao longo do tempo. Graças a Deus faz alguns bons anos que eu não caio mais nessa armadilha. Demorou, gente, à custa de muita lágrima e muito raciocínio, muita compreensão espírita, né? Demorou. Mas em 2017, 2018, agora eu vou chegar nesse ponto, eu me envolvi emocionalmente com uma pessoa que não era para mim, e ela nem sabia disso. E eu estava naquela situação de lamentação. 17, vejam, trabalhamos na doutrina espírita como militante espírita desde 2002, 2017, já tinha uma relativa experiência, quase 10 anos atrás. Mas aí comecei a questionar, eu falei, será? Oh meu Deus, será? E não era para ser. Um dia eu estava no nosso amado grupo da Fraternidade Espírita Malbatuíra, onde nós trabalhamos, em uma reunião mediúnica, e eu dou a minha palavra aqui dentro da espiritualidade desta casa, nunca, em nenhum instante, por mais grave que fossem os problemas, eu nunca para a espiritualidade pedi um parecer com relação aos nossos destinos. Tudo o que veio, e vieram muitas consolações, veio de maneira espontânea. Aí eu choro. Nessa eu estava mais aflito, mas era mais um capricho do coração, né? E naquele dia, através da mediunidade segura, veio o nosso querido irmão Fritz, que trabalhou muitos anos com Arigó, que foi pai da irmã Sheila, também aqui uma proposta de mensagem. E ele sempre muito firme, muito enérgico, fez as considerações de saudação inicial. Eu coordenava aquela reunião à época. Ele olhou para mim através do aparelho mediúnico e disse: Ronalda, você criou um problema. Notemos a advertência: você criou um problema e vai ter que resolver sozinho, sem fugir. Eu falei: tá bom. O que eu ia falar? Eles conhecem o nosso pensamento, as nossas intenções. Mas eu disse: com a ajuda de Deus, certamente, mas você terá que resolver sozinho. Então, meus queridos, quando nós pensamos nesta advertência de Jesus, eu vou voltar para Roma para morrer em seu lugar, é o mesmo que Jesus nos dizer hoje: veja, terei eu que voltar novamente à cruz para vos ensinar novamente a como conduzir as vossas vidas nos relacionamentos humanos. Porque a gente fala: o mundo não tem jeito, mas não é o mundo, são as pessoas que o habitam. Nós somos dificuldades para nós mesmos, em todas as esferas, e nós precisamos renovar, nós precisamos aprender a perdoar. Mas não é o perdão da boca, porque às vezes a gente gosta de falar para todo mundo, né? Perdoei, perdoado, tanto tempo. Mas cada vez que a pessoa fala sobre o fato, ela fica vermelha, tem sudorese, quase chora. Então não perdoa.
Se fica falando muito, não perdoa. É que nem relacionamento que não dá certo, com ou sem litígio, que a pessoa fala a vida inteira do ex ou da ex. E eu ouvi Divaldo Franco falando, né, mamãe? Falamos sobre isso hoje. Ele falou uma vez para uma pessoa: larga dela, meu filho. Eu falei: mas eu já larguei. Você não largou nada. Você largou no papel, você está com ela aí toda hora na cabeça. Na fala, no coração, a gente larga no papel. Quando larga? Um exemplo aleatório. Isso para mostrar o quanto nós somos vulneráveis. Como ser feliz se nós seremos sombra no caminho das pessoas? Como receber o passe aqui, que muitas vezes nos ajuda a reharmonizar, os nossos centros vitais? Se a nossa conduta ali fora, pouco tempo depois, representa um desequilíbrio constante, se nós somos ásperos com as pessoas, se nós não facilitamos os caminhos das pessoas, é preciso encontrar com Jesus a cada esquina. Mas, lembrem-se, está lá no livro dos Espíritos, agora não vou me recordar a questão, mas está lá: lembrai-vos que em todas as vossas ações o Senhor nos observa. Então a gente não precisa encontrar com Ele para a gente perguntar: onde o Senhor vai, Senhor? Para passar vergonha física, né? Que está na consciência já. Essa eu vou lembrar, questão 621. Onde está a escrita lei de Deus? Questão 621. Na consciência. Não está no livro. Se estivesse no livro, a gente afastava o livro e pronto, ali ficava lá longe. Está na consciência. Aonde quer que a gente vá, a lei de Deus está com a gente. Via de regra, com o conhecimento mediano que nós temos, todos, André Luiz fala isso lá na Agenda Cristã, livro. Se a gente tem 2 semanas de conhecimento do Evangelho, a gente já sabe muito bem o que fazer. A gente pergunta para o outro. Para as pessoas, geralmente: mas você não acha que eu estou certo? Para a pessoa concordar, mas se ela não concorda, pelo amor de Deus. Ah, tá, vai, tá bom. Se ela fala: não, olha, está errado, pensa direito, a gente fala: bloqueia o WhatsApp. Porque a gente gosta de ouvir aquilo que nos agrada. E Jesus nunca falou nada para agradar ninguém, tanto que Ele subiu no alto da cruz. Então, meus queridos, é hora de renovar, é hora de fazer diferente. Certa feita, agora é um exemplo do Divaldo, que agora dia 13 de maio deste ano vai fazer 1 ano que ele se encarnou. Nós ouvimos isso certa feita numa conferência dele, nunca mais esqueço, nunca mais. E como ele contava, para deixar de exemplo, talvez as pessoas aqui não conheçam, eu vou contar isso para vocês. Certa feita, o Divaldo estava numa situação pública com uma pessoa que diante de todos o atacou, com algumas palavras ali ácidas. E ele ainda muito jovem, embora militante, espírita, ele devolveu à pessoa algumas palavras também ásperas, ácidas. E ele mesmo brincou: ele jogou lama, eu aceitei a lama, também joguei, ambos ficamos sujos. Só que logo depois que ele se defendeu com a aspereza das palavras, ele já sentiu um impacto assim do arrependimento. Porque ele falava, conforme eu ia falando, mesmo antes de eu falar, eu ouvia da irmã consciência: tu vai se arrepender. E aí que o nosso ego fala: me arrependo, mas eu falo. E falou. Só que aí ele ficou em crise durante 2 semanas, naquela situação do arrependimento, da autopiedade, não devia ter feito e tal. E um dia ele estava no quarto dele, lá na mansão do caminho, apareceu a nossa querida Sheila, a nossa irmã Sheila. Divaldas, ele fala, me chamava de Divaldas, deve ser um nome lindo em alemão. Divaldas. Ela olhou para ele e falou: Divaldas, o que se passa? Mas a senhora não sabe? Eu falei:
que se passa? Ela queria a catarse, né? Que ele falasse novamente tudo, para pôr para fora. Porque só da gente falar já alivia, né? E ele falou, eu fiz isso. E o que tem? Ela disse, eu não devia ter feito. Não devia, mas fez. Fiz. Pois bem, meu filho, não tem problema. Levanta a cabeça, colhe o pó das sandálias, conforme Jesus ensinou, e segue adiante. Não se torne mais um reincidente nisso. E olha esse ensinamento final da nossa querida Sheila. Quando nós agimos assim, tropeçamos, erramos, falhamos diante do amor e do respeito ao nosso próximo, diante da lei de Deus, é como se nós estivéssemos na nossa evolução ascendendo a uma montanha, subindo. Quando nós tropeçamos e erramos assim, nós não paramos de caminhar, mas a gente dá a volta no contorno da montanha, mas paramos de ascender, de subir, de crescer na nossa evolução. É preciso renovar. Então o que ela sugeriu? Bate o pó da sandália, esse aconselhamento de Jesus, se perdoa, porque a gente precisa se perdoar. Assim como nós precisamos perdoar ao próximo, a gente também precisa se perdoar. Nada de fazer o comportamento pieguismo, de autopiedade. Não, erramos. E aí a gente se perdoa. Se possível, a gente se retrata com a pessoa que quer aceitar uma questão que pertence a ela. Porque às vezes a pessoa também não aceita, desculpa. Aí a questão pertence a nós, a nossa parte tem que estar feita. E aí a gente volta no caminho da ascensão para Deus. E aí o Divaldo agradeceu muito a nossa querida Sheila e falou que a partir daquele dia nunca mais ele se permitiu revidar nada que lhe chegasse, seja na ação física, seja na verbalização, nada. Confesso a vocês que ainda hoje eu não consigo. Embora espírita militante, muitas vezes, mamãe está aqui, e ela falava que não, mas eu vou falar a verdade, calma, só para você confirmar. Se eu estiver mentindo, você fala, não, meu filho está mentindo. Quando eu era criança, ela falava que o meu apelido em casa era bocudo, porque do jeito que chegava, voltava, né? E com o passar dos anos, né, mano? Com o passar dos anos eu fui diminuindo. Hoje eu diminui o quê? Deixa eu pensar, uma alta mais, é tão difícil, rápido assim. Acho que eu diminui uns 80%, vai. 80%. Porque muitas vezes a gente fala sem refletir. Sabe aquela defesa de impacto? Principalmente sendo servidor público municipal há quase 25 anos. Meu Deus, o que eu já ouvi lá. Mas é uma coisa eu garanto, viu, gente? Pode ir lá. São 24 anos descendo na prefeitura. Eu fui enérgico muitas vezes, mas grosseiro, maltratar uma pessoa, isso eu nunca me permiti. Mas enérgico, eu já tive que ser algumas vezes. Então também as pessoas pulavam em cima da gente, né? A unidade trabalha com multa. A pessoa chegava brava, xingando. Às vezes eu soltei a caneta e falava, se eu não parar de falar palavrão, eu vou ter que parar de te atender. Não vou continuar. Você não está na sua casa, você está no ambiente público. Outra vez um profissional da área da saúde não queria sair. Não, eu não vou sair, eu quero falar com a sua chefe. Eu tenho que esperar lá fora, ela está aqui. Não, eu vou esperar aqui, o senhor não vai sair, que eu vou sair. E ele queria discutir. Não vou discutir com o senhor. O senhor vai sair, não vou. Chamei a controladora de acesso, falei, chama a guarda municipal, por favor. É um médico, viu, gente? Chama a guarda, por favor. Eu preciso continuar atendimento, esse moço não quer sair. E eu fui tomar água. O que eu ia fazer? Aí eu voltei, a pessoa estava ligando para o vice-prefeito. Aí eu dei meu número de matrícula. Nunca tive medo, porque eu nunca agi de maneira errada. Nunca, pelo menos na situação de trabalho. Na vida comum, que eu estou falando, das respostas, você sempre tem que a gente não é perfeito. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho lisura na minha carreira pública. Então isso a gente tem que sempre pensar. Lógico que a gente ganhou ali uma situação de desconforto mental, porque ele me levou no pensamento e eu fiquei com ele no pensamento um tempo, né? Até diluir isso. Mas é assim que o Evangelho nos ensina. É no limar dos relacionamentos que nós aprendemos a amar com fraternidade.
É assim que a gente vai aprendendo a viver com Jesus, aceitando as nossas fragilidades e compreendendo também as fragilidades alheias. Então, quando a consciência nos perguntar, ou melhor, nós perguntarmos ao alto: onde vai, Senhor? Peçamos a Ele para vir, sim, mas ao encontro do nosso coração, para que nele faça morada, porque aonde está a virtude legítima, a imperfeição bate em retirada. Gostaria de agradecer muito ao convite generoso da casa através do nosso companheiro Bruno, a minha querida Roberta, fazia tempo que eu não a via, e muitos outros que aqui estão, que são muito caros ao nosso coração. Uma excelente noite a todos, muita paz. Não poderemos acompanhar até o final, passa, né, irmão? Porque nós temos outros compromissos que nos aguardam. Quer que eu faça uma prece? Por favor. Pode fazer? Mestre divino, envolvidos ainda pelo bálsamo grandioso do teu amor e misericórdia, nós suplicamos a tua intervenção, Senhor, para aqueles que serão os responsáveis pelos passes a esses irmãos aqui hoje, que eles possam doar o melhor de si, e aqueles que recebem também possam estar receptivos, Senhor, para tudo aquilo que representa o amor em forma de bioenergia. E após, Mestre, que nós possamos refletir em o teu Evangelho, não no expositor, mas no teu Evangelho, para no convívio com aqueles que nos aguardam nos lares, no trabalho, nas ruas, conseguirmos ter a grande felicidade de seguir os teus aconselhamentos, que representam palavras de vida eterna. Que a tua paz, concreta e verdadeira, esteja e permaneça conosco, não somente para hoje ou amanhã, mas para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.